Olá, amigos. Eu sou Isaac Luna, professor de Direito Penal, e quero trazer para vocês uma dica hoje para o exame da OAB. Não esqueçam, o nosso Código Penal, no seu artigo 29, estabelece uma regra monista. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a esse culminada na medida da sua culpabilidade. Contudo, apesar de ser uma regra geral, ela tem exceções. Basta lembrar, por exemplo, o que acontece no crime de corrupção. Corrupção ativa e corrupção passiva. O corruptor ativo não é coautor do crime de corrupção passiva e nem o corruptor passivo é coautor do crime de corrupção passiva. Por quê? Porque cada um responde por um crime específico, apesar de, na análise do caso prático, os dois terem atuado no mesmo fato. É uma regra também que nós podemos perceber com a nova Lei 12.015/09, que criou o crime de estupro de vulnerável no seu artigo 217-A, mas ao mesmo tempo, no artigo 218-B, criou uma regra que pode conflitar. Vejam só, o delito do artigo 218-B diz que a corrupção de menor, o crime de corrupção de menor é induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Esse outrem que satisfaz a sua lascívia comete o crime de estupro de vulnerável, porque teve conjunção carnal ou praticou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Contudo, o agente que induziu não é coautor do crime de estupro de vulnerável. Conforme a regra do artigo 29, todo aquele que concorre para um crime, ele concorreu, ele induziu, mas ele não responde pelo artigo 217-A, ele responde pelo artigo 218-B, que é o crime de corrupção de menores na sua primeira figura. Então, fiquem atentos a isso. Apesar do artigo 29 estabelecer uma regra monista, dizer que todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a isso culminada na medida da sua responsabilidade, existem casos em que, apesar de concorrer, o agente responde por um crime, o outro agente responde por outro. É uma regra pluralista, é uma exceção pluralista à regra monista estabelecida pelo artigo 29 do Código Penal. Espero que a dica sirva para o sucesso de todos na OAB e iremos nos encontrar definidas vezes aqui ainda. Meus queridos amigos, aí vai uma super dica para a OAB. Lembrem-se, quando a decisão interlocutória for proferida durante a audiência de instrução e julgamento, não uma audiência qualquer, eu estou me referindo apenas à audiência de instrução e julgamento, o recurso adequado para o combate a esta decisão é o agravo retido. E além disso, por favor, muito cuidado, o agravo retido deve ser interposto oralmente na própria audiência de instrução e julgamento. Se a audiência for de tentativa de conciliação ou outra espécie de audiência, como a preliminar, a parte que se sente prejudicada pela decisão pode optar entre o agravo retido escrito e o agravo retido oral. Mas lembre-se, quando a decisão for proferida durante a audiência de instrução e julgamento, o recurso adequado é o agravo retido na sua modalidade oral. Boa sorte àqueles que farão o exame de ordem, quero vê-los aprovados, meus colegas de profissão. Olá pessoal, meu nome é Cícero Moraes e estarei com vocês em Direito Administrativo em nosso curso preparatório para o exame de ordem. Bom, minha super dica do dia diz respeito a uma aparente contradição entre súmulas das nossas duas mais altas cortes do país, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A súmula número 343 do STJ
diz que é obrigatória a presença do advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Por sua vez, a súmula vinculante número 5 diz que a falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar não o torna nulo. Como resolver? Parece que há uma colisão, né? Uma antinomia entre o que determina o STJ, entende o STJ, e o STF. Muito bem, a solução é mais simples do que aparenta. E não passa pela exclusão da súmula STJ do STF, ela está em pleno vigor. Como devem ser aplicadas? Pessoal, se houver a habilitação de advogado no processo administrativo disciplinar feita lá pelo interessado, né, pelo servidor público, digamos, que está sendo investigado, que está sendo processado disciplinarmente, neste momento, a partir da habilitação do causídico, do advogado, é essencial que seja ele notificado de todos os atos, né, que vierem a ser praticados no processo, sob pena de sua nulidade. Tá? Isso daí seria a aplicação da súmula 343 do STJ. O que a súmula vinculante número 5 do STF diz é que, se não houver a habilitação do advogado e o interessado no processo administrativo disciplinar resolver ele próprio conduzir sua defesa, tal fato não irá gerar nulidade do processo administrativo disciplinar. Beleza? Tranquilo, facinho, né? Então, até breve. Olá, meus amigos, meu nome é Misael Montenegro Filho e eu vou hoje conversar com vocês sobre uma super dica que tem aplicação tanto para os concurseiros, também para aqueles que estudam para o exame de ordem, bem assim para o público profissional. Eu estou me referindo ao chamado pré-questionamento da matéria. Isso cai muito em concurso público, bem assim nas provas de exame de ordem, e é exigido dos advogados na última fase do processo, quando pretendem alçar para Brasília o recurso especial e ou o recurso extraordinário. Meus queridos amigos, anotem como tema principal da Superdica. O pré-questionamento da matéria é requisito específico tanto do recurso especial como do recurso extraordinário. Eu quero dizer que a interposição desses dois recursos, os denominamos recursos extremos, exige não apenas o preenchimento dos requisitos gerais, tempestividade, legitimidade, interesse, preparo, como também desse requisito específico, que é o denominado pré-questionamento da matéria. Se este requisito não for preenchido, o recurso terá o seu segmento negado. O que significa pré-questionamento da matéria? Nós temos de voltar a nossa atenção para a súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. É aí que está abrigado o requisito específico do pré-questionamento. E esta súmula transporta a seguinte orientação: não cabe recurso extraordinário, e isso é extensivo ao recurso especial, quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Meus queridos amigos, a súmula tem uma redação confusa com a devida vênia, mas eu posso dizer a vocês o que significa pré-questionamento da matéria. Significa a demonstração de que aquela matéria que está sendo suscitada em recurso especial ou em recurso extraordinário não é uma matéria nova, mas uma matéria que já foi referida no curso da instância ordinária e enfrentada pelo Tribunal de Justiça, pelo TRF, a depender do processo ter curso na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Portanto, se, por exemplo,
o magistrado no curso do processo, ele infringe uma norma constitucional, eu não posso guardar a reclamação para apenas no recurso extraordinário denunciar esta infração. Eu devo, no primeiro momento que tiver para falar nos autos e sucessivamente nas ocasiões posteriores, insistir na alegação de infração à norma constitucional, forçando a instância ordinária a se posicionar sobre o assunto. Portanto, vocês devem gravar como premissa fundamental dessa dica a de que o pré-questionamento da matéria exige, no que toca à interposição de recurso especial e de recurso extraordinário, a demonstração a ser feita pelo recorrente de que aquela matéria que alimenta qualquer dos dois recursos não é uma matéria nova. É uma matéria já suscitada e enfrentada pela instância ordinária. Boa sorte para vocês nas provas de concursos públicos do exame de ordem, bem assim na atividade profissional. Até uma próxima oportunidade. Meus queridos amigos, aí vai uma super dica para o exame de ordem. E esta super dica envolve o domínio dos artigos 295 e 296 do Código de Processo Civil. O primeiro disciplina o chamado indeferimento da petição inicial. Vejam, o autor propõe a ação apresentando uma petição inicial. O juiz, no primeiro contato com esta peça, ele pode indeferir a petição inicial. Percebam, nas três iniciais situações do artigo 295, ou seja, incisos 1, 2 e 3, quer dizer com isso, quando o juiz constatar a ausência de uma das condições da ação, por favor, anotem isso, a sentença é terminativa. O indeferimento da petição inicial se dá através da prolação de uma sentença terminativa, enquanto que, na hipótese prevista no inciso 4 do artigo 295, ou seja, quando o juiz reconhecer a ocorrência da prescrição ou da decadência, a sentença é de mérito, produzindo coisa julgada material. Se o autor apresentar recurso de apelação contra a sentença proferida na hipótese de indeferimento da petição inicial, por favor, prestem atenção, os autos são encaminhados ao tribunal independentemente da ouvida da parte contrária, ou seja, independentemente da ouvida do réu. Por quê? Como o indeferimento da petição inicial se deu antes do aperfeiçoamento da citação do réu, para este o processo não existe. Portanto, lembrem-se, qual é o domínio maior em torno desses dois dispositivos? Primeira preocupação, a de sabermos que, nas três primeiras hipóteses do 295, a sentença é terminativa, quando o juiz reconhecer a ausência de uma das condições da ação, enquanto que, na hipótese prevista no inciso 4, quando o juiz reconhecer a ocorrência da prescrição ou da decadência, a sentença é de mérito. Segunda preocupação, a de sabermos, segundo a previsão do artigo 296, que, indeferida a petição inicial e interposta a apelação contra esta decisão, os autos são remetidos ao tribunal independentemente da ouvida do réu. Meus queridos amigos, uma boa sorte a todos no exame de ordem. Quero vê-los, meus colegas de profissão, depois da aprovação no referido certame.
Amigos e amigas que nos acompanham nos cursos jurídicos Misael Montenegro, em especial os amigos da rede social. A gente vem aqui como professor de Direito Constitucional dos cursos jurídicos Misael Montenegro trazer para vocês, eu, Erval Júnior, para quem não me conhece, eu sou mestre e doutorando em Direito Constitucional, sou professor universitário de Direito Constitucional, Direito Processual, tenho algumas obras jurídicas publicadas e também sou juiz de direito. Eu venho trazer uma super dica aqui para você de Direito Constitucional, inclusive na força hoje dos direitos e garantias fundamentais que são para nós e para a grande maioria dos doutrinadores e principalmente para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os direitos e garantias fundamentais são o coração do constitucionalismo contemporâneo. Então, o que a gente vem trazer para você é justamente explicar para você o que é eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Ixi, professor, que diabo é isso? Nós vamos aqui descascar para você, amigo e amiga. Ora, eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais é dizer que tão grande é a força dos direitos e garantias fundamentais que justamente deve se espalhar, deve se irradiar por todos os ramos do direito e também para todo e qualquer tipo de pessoa. No início da evolução do conhecimento de como começou a aplicação dos direitos humanos e logo após com a positivação dos direitos e garantias fundamentais, se falava que os direitos e garantias fundamentais se aplicavam justamente em relação ao poder público, quer na parte da primeira geração, em dizer justamente os deveres de abstenção, ou até mesmo os direitos de segunda geração com o agir do Estado. Mas, pessoal, os direitos e garantias fundamentais, tanto os direitos como as garantias, e aí incluindo as garantias constitucionais processuais e até mesmo os remédios, se aplicam também aos particulares. Eficácia horizontal por quê? Porque se aplicam a quem está no mesmo pé de igualdade. Ou seja, é tão grande a força dos direitos e garantias fundamentais que não se aplica só em relação ao poder público, não. Ou seja, nas relações particulares, nas relações negociais, a gente também tem a aplicação dos direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, quando você se associa a uma associação, e aí, digamos assim, alguém quer lhe botar para fora por alguma picuinha, alguma coisa, ele não pode botar você da maneira que quiser, não. Ele tem que respeitar, por exemplo, o devido processo legal, lhe permitir ampla defesa e o contraditório. Então, veja como é interessante, os direitos e garantias fundamentais também limitam a atuação dos particulares. Essa limitação da atuação dos particulares é o que se chama, né? Se você pensava que era difícil, nós descascamos rapidinho. Eficácia horizontal de aplicação dos direitos fundamentais aos particulares. Eu espero que você tenha gostado dessa super dica. E se vocês quiserem ampliar todo esse conhecimento, essas ideias de direito constitucional, nós temos diversos, vamos dizer, cursos de direito constitucional, justamente dentro dos cursos jurídicos Misael Montenegro. Temos direito constitucional para o OAB, temos direito constitucional para concursos, temos diversas aulas de reforço universitário, temos também mini-aulas que são de temas interessantíssimos, de temas peculiares, setoriais, que a gente explica para você, justamente para lhe ajudar de uma forma geral. A gente deixa, inclusive, nosso contato para você, amiga e amiga, para que, se você quiser entrar em contato com a gente, o Facebook Erval Júnior Sampaio, o Twitter, não é? @C de Conheça Seus Direitos, se você quiser seguir, a gente pode, inclusive, bater um papo, eu lhe dar várias ideias sobre o direito constitucional, o direito processual no nosso Twitter, @Seus Direitos, e nosso e-mail, para quem sabe tirar alguma dúvida nessas matérias de direito constitucional e processual com você, que o e-mail é ervaljunior@terra.com.br. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica e quem sabe a gente se encontra, né, aí, justamente nas redes sociais, se encontra nos cursos jurídicos Misael Montenegro, bate esse papo e quem sabe a gente possa lhe ajudar a melhorar, a formatar melhor o seu conhecimento. Valeu, pessoal, um grande abraço. Meus queridos amigos, aí vai uma super dica para o exame de ordem, versando especificamente sobre a defesa do réu e no que toca ao prazo para a sua apresentação. Lembrem-se, nas ações que têm curso pelo rito comum ordinário, o prazo geral para a apresentação da defesa é de 15 dias. Contudo,
Este prazo pode ser contado em quádruplo nas hipóteses previstas no artigo 188 do Código de Processo Civil. Ou seja, quando a ação é proposta contra a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Este prazo pode ser contado em dobro na hipótese prevista no artigo 191 também do Código de Processo Civil. Qual é esta hipótese? Quando a ação é proposta contra mais de um réu, estamos falando, portanto, do litisconsórcio passivo, desde que os demandados sejam representados por advogados distintos. O prazo pode ser ainda contado em dobro na situação prevista no parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 1060 de 1950. Ou seja, quando a ação for proposta contra o chamado pobre na forma da lei, desde que seja representado por defensor público. Lembrem-se ainda, se a ação tem curso pelo rito sumário, percebam, a defesa deve ser apresentada no curso da audiência de tentativa de conciliação, se a proposta de acordo não for exitosa. Boa sorte a todos, quero vê-los aprovados no exame de ordem e meus colegas de profissão. O Jornal da Justiça está de volta para falar de uma situação preocupante para o judiciário brasileiro. Na última prova da OAB, apenas 10% dos candidatos foram aprovados. Inácio concluiu o curso de Direito no ano passado e, na primeira tentativa, conseguiu passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele trabalha há mais de 2 anos numa importadora de cosméticos e, por isso, teve que conciliar entre trabalho e estudo. Como resultado de tanta abdicação para conseguir passar no exame da Ordem, recentemente Inácio recebeu a carteirinha da OAB, mas nem por isso ele pretende deixar a empresa onde trabalha. Não é isso, Inácio? Como vai ser a partir de agora? A partir de agora eu pretendo, exercer a advocacia, aplicar o direito na prática, entrar nos tribunais, pegar as causas e exercer essa profissão para a qual tanto batalhei para conseguir ser um advogado. Começando aplicando a minha empresa mesmo, pegando as causas dela, pegando uma certa experiência e futuramente, quem sabe, aí montando um escritório de advocacia. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, 100 novos cursos de direito estão à espera de autorização para funcionar. E isso representa mais de 25 mil novos alunos. Essa demanda tem provocado baixa qualidade no ensino. Frederico, que cursa o último semestre de Direito, explica que a prova é uma forma de avaliar os futuros operadores de direito, mas são necessárias algumas mudanças. Acho que a prova, ela realmente não avalia seu conhecimento analítico do direito e a forma que você deve aplicar de forma correta do direito. E isso tinha que ser realmente reavaliado e modificado, porque não está atingindo o objetivo de avaliar o potencial daquele aluno de direito para poder se tornar um advogado. Diego acabou de concluir o curso e já tem o número da OAB. Ele está de viagem marcada para fazer um mestrado no Japão, voltado para a questão social. Para ele, a prova da OAB não garante a competência do futuro profissional. O que o exame da ordem privilegia é um conhecimento enciclopédico. Então, ele quer que você saiba toda uma dogmática, sem se preocupar se você tem essa capacidade de interpretação, se você tem essa sensibilidade para interpretar os fatos sociais. Você tem que se adestrar para aquele tipo de prova, para aquilo que é cobrado, que é decorar a letra fria da lei e lembrar dela na hora da prova. Bom, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, esse foi o pior resultado desde a unificação da prova em 2010. E para comentar essa situação que põe em alerta o judiciário, a gente conversa agora com a doutora Renata Viana, presidente da Comissão de Exame da Ordem da OAB do Distrito Federal. Doutora Renata, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Bom, a gente ouvindo ali o depoimento dos candidatos, muitos nos disseram o seguinte: a prova da OAB deveria ser menos analítica e, como eles mesmos intitulam, menos decoreba. Tem como, doutora?
Tem, mais analítica e menos decoreba, né? Isso é uma evolução, na verdade, da questão pedagógica de provas e tudo, e isso, inclusive, é o que o MEC vem recomendando quando ele, por exemplo, elabora as questões ENAD, né? Isso é algo que é uma preocupação da OAB, efetivamente, mas existe toda uma análise para que se altere o formato da prova, visando não haver prejuízos nem para o examinando, né, e nem para, enfim, o resultado da prova no tocante à avaliação de conhecimentos jurídicos para que ele possa exercer aí a advocacia. Essa prova é um bicho-papão, doutora? Ela é cheia de pegadinhas, que faz com que tanta gente não passe? Não, nós não vemos assim. Na verdade, o que precisa é um pouco de estudo e dedicação mesmo. O que a gente não tem visto muito bem isso de alguns alunos que geralmente reclamam, são aqueles que reclamam mais e tudo, ou que têm uma repetência seguida no exame de ordem. Aqueles que estudam e se dedicam 2, 3 meses, às vezes, passam com tranquilidade. Então, não vejo, assim, por depoimento, sou docente, sou professora há 5 anos, e não vejo isso dos meus alunos que passam, eles falam, professora, foi só estudar. Eu falei, não tem milagre, é só estudar mesmo. Não tem uma receita, né? Não tem uma receita. Bom, doutora, embora esse número estivesse, né, na margem da OAB, 10% é muito pouco, né, doutora? Isso. Na verdade, o que se tem detectado hoje é uma evolução de alguns anos, né? O que vem acontecendo com o aumento indiscriminado de faculdades, isso tudo gerou uma preocupação da própria OAB, que acarretou, inclusive, com a decisão do MEC em não autorizar mais aberturas de curso de Direito. Na minha opinião, decisão acertada. Dr. Marcos Vinícius, que é presidente da OAB Nacional, entendeu esse pleito, digamos, dos advogados da própria OAB e conseguiu isso junto ao MEC. Então, acho que agora a gente está num momento onde a gente vai conseguir enxergar essa realidade, começar a trabalhar para essa alteração e para essa mudança, para que a gente não veja o exame de ordem com tanta reticência como a gente tem visto hoje. Bom, doutor, a senhora já comentou sobre esse assunto, é o que a gente vai falar agora, porque diante desse cenário o MEC tomou uma decisão enérgica nos últimos dias, né? A partir de agora, a abertura de novos cursos de direito está suspensa. Vamos relembrar o que disse o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Nós queremos sentar com a OAB e superarmos, garantimos a qualidade do curso, por exemplo, exigindo estágios que seja acompanhado, fiscalizado, que tenha padrão e que assegure que ele possa se formar como advogado plenamente e ser um bom profissional. Então, nós vamos fazer uma ampla reavaliação. E os 100 cursos que estão sendo pedidos não vão ser abertos enquanto nós não terminarmos esses novos critérios. Bom, doutor, o ministro Mercadante falou ali na entrevista dele, fechou o balcão. É o primeiro passo para tentar melhorar? Eu acho que sim. Há uma necessidade realmente de reavaliação desses cursos, da forma como eles vêm sendo autorizados. A OAB, quando dá autorização de um curso para o reconhecimento, para abertura e reconhecimento dos cursos jurídicos, ela se manifesta por meio de parecer. E esses pareceres, muitas vezes, eles só são colocados, só são defendidos por aqueles que pleiteiam o curso jurídico no ato do reconhecimento. E isso precisa ter um acompanhamento. Esse acompanhamento, enfim, em algum momento ele deve ter se desvirtuado. Essas fiscalizações, elas não foram feitas da forma como deveriam ter sido feitas, e aí nós chegamos a um ponto onde eu preciso realmente tomar uma atitude radical. Essa atitude, eu acho que essa medida, digamos assim, do MEC, ela é providencial e acho que ela tem condição de não se estender. Ao contrário, a partir do momento que ele traz esse direcionamento, as faculdades se enquadram e aí as coisas voltam ao normal. Eu acho que isso é acertado. É um pontapé, né? É um pontapé inicial. Bom, o ministro também disse que 100 novos cursos, né, devem não ser autorizados. Mas e os que já existem? O que pode ser feito com eles? A OAB, o próprio MEC, tem como fiscalizar e tentar garantir um ensino melhor? Devem, né? O MEC, quando autoriza, ele tem a obrigação de fiscalizar. E a OAB, ela tem também, nesse papel, ela tem uma função fiscalizadora também. Não é um papel fiscalizador como é o do MEC, né? A gente apenas observa praticamente e faz recomendações.
mais. Então, é um papel menos fiscalizante do que o do próprio MEC. Mas o MEC me parece que deve efetivamente fiscalizar aí. E ele faz isso hoje a partir do ENAD. A prova ENAD hoje me parece que vai ser um bom balizador aí para essa atividade do MEC. O estágio, geralmente o aluno de direito, ele começa a fazer o estágio a partir do 9º semestre, né? Começar antes, é uma boa saída também? Geralmente a partir do 7º semestre já se tem um quadro de estágio, são 2 anos de estágio obrigatório, né? Isso é uma recomendação da própria OAB, quando ela fala que o estagiário, ele pode tirar a carteirinha da ordem a partir do 7º semestre. Começar antes, eu imagino que seria tudo de bom. Eu sou defensora dessa bandeira. Vou fazer disso uma bandeira porque realmente o aluno que está dentro de um escritório, já participando daquela realidade jurídica, já se movimentando nesse sentido, estudando, porque aí ele tem que estudar dentro do escritório, ninguém vai passá-lo no escritório, né? Então ele vai ter que efetivamente cumprir ali as atividades dele. Então acho que sim. Acho que o estágio ele ajuda muito. Não muito cedo, ele precisa estar ali no meio do curso, já visto algumas disciplinas importantes e a partir do 5º semestre me parece que é um bom balizador. Tá certo. Doutora Renata, Viana, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótima tarde, bom feriado. Obrigada a vocês. Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Incêndios, erosões, desmatamentos. A destruição do meio ambiente pode ser causada tanto por efeitos naturais como pela ação do homem. Mas, para saber a origem do dano, é preciso que se faça uma perícia ambiental. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o promotor de defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural do MPDFT, Roberto Carlos Batista. Olá, Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Também está conosco o professor de perícia ambiental e diretor da Globo Verde Ambiental, Carlos Rodovalho. Carlos, também é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber por que a perícia ambiental é tão importante na elucidação de crimes ambientais. Um incêndio ocorrido no Parque Nacional de Ilha Grande, localizado na divisa dos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul, destruiu parte da vegetação, aproximadamente 20 quilômetros quadrados. A princípio, o incêndio parecia ser criminoso, mas para se achar os verdadeiros culpados, seria necessária a perícia ambiental. A perícia é uma prova consistente na avaliação, no exame e na investigação de um fato para facilitar a tomada de decisão do juiz. A perícia ela é realizada por meio de profissionais técnicos especializados e é baseado na investigação técnico-científica. Já a perícia ambiental, ela é a avaliação do dano ou impacto ambiental causado por empresas ou pessoas físicas, e é um importante instrumento para a preservação e conservação do meio ambiente. Desde a criação da Lei da Natureza em 1998, é caracterizado crime ambiental. Tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, dificultar ou impedir o uso público das praias, causar danos a animais silvestres e nativos, lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos e deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. A perícia ambiental ela teve uma ascensão advindo da Lei de Crimes Ambientais,
de 1998. Então, de lá para cá, tem se necessitado muito a atuação de profissionais que sejam especialistas na área ambiental, onde nós podemos citar o engenheiro ambiental, que tem uma formação multidisciplinar e uma visão holística sobre o que é meio ambiente e tem elementos, né, para poder se realizar uma prova pericial, que é o documento entregue ao juiz para a tomada de decisão. A perícia foi realizada e os técnicos chegaram à conclusão de que houve mesmo crime ambiental na área. O laudo com as provas do crime foi necessário para que os culpados fossem condenados, mas nem sempre é fácil para o perito reunir todas as evidências apenas com pesquisa de campo. No caso do Parque Nacional de Ilha Grande, por exemplo, foi necessário usar imagens de satélite para analisar o incêndio desde o começo. Depois das provas entregues, o juiz responsável pelo caso irá decidir pela condenação ou não da pessoa que ocasionou o crime ou qualquer outro dano ao meio ambiente. Se comprovada a culpa, os infratores podem pagar multa e terão que reflorestar a área degradada. O juiz chegando à conclusão que o réu ele é condenado e ele foi realmente o provocador desse incêndio, é necessário se fazer um plano de controle ambiental ou um projeto de recuperação de áreas degradadas, né, a depender do órgão ambiental, a fim de recuperar aquela área e pagar a multa, né? Essa multa pode ser convertida dentro de outras ações, né, que recuperam o meio ambiente também. Roberto, a perícia ambiental já é antiga? Sim, a perícia ambiental ela existe mesmo antes da Lei de Crimes Ambientais. Para se ter uma ideia, o Código Penal já previa a figura da falsa perícia junto com o falso testemunho no artigo 342. E com essa Lei de Crimes Ambientais de 88, a questão ambiental ficou muito mais pulverizada e se deu mais ênfase a esse trabalho. Esse trabalho é realmente muito importante para elucidar crimes, não é, Carlos? Justamente. A perícia hoje vem auxiliar os magistrados na sua formação técnica, né, que poderá levar à condenação ou absolvição de um infrator. Como é que esse dano ambiental pode ser calculado a partir de uma perícia? Olha, existem algumas metodologias que não são unânimes, mas geralmente são guiadas por critérios econômicos dados os estudos da economia. O fato é que esses valores que são calculados, eles são de suma importância para quem vai lidar com a reparação do dano. Porque num processo criminal, por exemplo, a lei já admite que se faça a cobrança do dano causado com a condenação do acusado nas penas criminais somadas essas quantias referentes à reparação. Complementando antes a questão da valoração ambiental, eu, como ministrante de curso de perícia ambiental, costumo dizer aos participantes que isso é a pedra no sapato dos peritos. E por quê? É muito difícil valorar o meio ambiente. Quanto é que se custa um mico-leão dourado? Quanto que se custa uma onça pintada? Ainda que existem métodos para isso, nós temos encontrado bastante dificuldade em fornecer aos magistrados a resposta desses quesitos. Então é complicado. Esses métodos nem sempre batem. Tá? Nós procuramos como resolver essa questão. Nós resolvemos isso em consultas com outros profissionais ligados à área ambiental para ver se forma um consenso nisso. Carlos, quem pode ser um perito ambiental? Hoje no Brasil há uma controvérsia muito grande, ainda que exista na legislação o previsto quem pode ser perito ambiental. O Código do Processo Civil, em seu artigo 145, diz mais ou menos o seguinte, que o perito ambiental será escolhido entre aqueles que estão cadastrados no fórum, principalmente nas comarcas do interior, que possuem uma graduação superior na área relativa àquela perícia. Se é uma perícia que vai mexer com o solo, trabalhar com o solo, deveria ser então, a palavra correta é essa, um agrônomo. A necessidade de fazer uma análise de água deveria ser um químico. Hoje não ocorre isso porque existe uma deficiência enorme desse profissional em todo o território nacional. E como esse profissional pode se habilitar? Ele não precisa fazer nenhum concurso para se tornar um perito ambiental. Olha, existem duas modalidades. As perícias são feitas por institutos públicos e esses sim devem fazer concurso. É o caso do Instituto Nacional de Criminalística e dos institutos de criminalística de cada estado, né? É chamada Polícia Técnica. Por exemplo, os crimes ambientais, geralmente são esses institutos que fazem. E existem também os profissionais autônomos que têm formação e que podem ser
convocados até pelo magistrado para prestar esse serviço mediante pagamento. Carlos, você disse que para o perito ambiental é difícil mensurar a questão do dano. Por exemplo, quanto vale um mico-leão dourado, mas a restauração do dano causado ao meio ambiente, ela é sempre possível? Esse também é um quesito fundamental, é fatal, ele sempre vem com esse quesito. É possível a recuperação do meio ambiente? Nem sempre. Um exemplo, como se recupera uma área onde existe uma pedreira? Como se recupera um sítio arqueológico que o animal está ali há mais de 1 milhão de anos? Você não pode dizer para o bichinho, senta aí, fica 1 milhão de anos para se tornar novamente algo arqueológico. Nesses casos, existe um outro quesito que diz o seguinte: na existência da impossibilidade de recuperar o meio ambiente por inteiro, qual o valor em pecúnia que pode ser elevado como condenação do infrator? E nesse quesito, é importante que se diga que nenhum tipo de impacto negativo ao meio ambiente, ele tem uma restauração 100%. Jamais voltará a ser o que era. Volta a ser assemelhada a uma situação anterior, mas igual que era, porque tem os micro-organismos, a microfauna, a microflora, que não é vista a olho nu e que tem uma função fundamental. Além disso, há casos de extinção de espécies. Não tem como reintroduzir uma espécie que foi extinta. Essa questão da valoração do dano, como é que esse cálculo é feito? Ele disse que há várias questões técnicas que influenciam nessa mensuração. Como é que isso é feito? Vamos lá. Existem métodos, tá? Os mais conhecidos são o fator ambiental, o método CATS, o método DPRN, que foi criado pelo Departamento Estadual de Proteção e Recursos Naturais do Estado de São Paulo, o método CETESB, mas eles nem sempre cabem àquela situação. Aquilo que é possível ser tangível, aquilo que é possível você ir ao mercado e buscar o preço daquilo, sim. Mas nem na possibilidade de você verificar que houve a destruição total de uma fauna ou de uma flora, é difícil mensurar isso. Nós procuramos, então, esses outros profissionais e chegamos num bom senso para informar aos magistrados. Porque qualquer dano ao meio ambiente, qualquer valoração que você dá ao meio ambiente, ela ainda é muito pouca. E, Roberto, como é que você avalia essas multas que são aplicadas a quem causa dano ambiental? Na tua análise, elas estão condizentes com o dano que foi promovido ao meio ambiente? Não, se tomando por base a situação do Distrito Federal, a legislação que rege esse tipo de sanção, que a gente chama de natureza administrativa, ela pode ser diminuída em até 90% pelo órgão ambiental. Então, não há grande efetividade no retorno disso para os cofres públicos para ser reaplicado na área ambiental. Mas isso não impede, tampouco, que se cobre judicialmente a reparação do dano, porque o meio ambiente ele é protegido em 3 esferas, o civil, o administrativo e o penal. Então, essas esferas não são obrigatoriamente comunicáveis. Então, embora o órgão ambiental tenha cobrado uma multa, tenha diminuído o valor da multa, isso não quer dizer que não possa ser cobrado com uma ação civil e com uma ação criminal essas reparações em forma de indenização. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a perícia ambiental. Participam do programa o promotor de defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural do MPDFT, Roberto Carlos Batista, e o professor de perícia ambiental e diretor da Globo Verde Ambiental, Carlos Rodovalho. Roberto, existe diferença entre a perícia administrativa e a perícia criminal? Sim, de propósito, né? As perícias criminais são feitas para constatar
a prática de conduta delituosa é feita pela Polícia Técnica, a Polícia Civil Técnica, são os institutos de criminalística. E a perícia para fins administrativos são feitos geralmente dentro de um órgão ambiental para constatar alguma infração ambiental e para as medidas necessárias, ou seja, aplicar interdição, suspensão da atividade, multa, ou mesmo para, dentro de um estudo ambiental, verificar se é compatível ou incompatível. Carlos, como é que essas perícias ajudam na hora da decisão judicial? O perito, ele é um auxiliar da justiça. O perito vai a campo em busca das provas, porque a perícia ela é um exame, ela é uma vistoria, e na falta, às vezes, do conhecimento técnico e científico de quem vai efetuar o julgamento, nasce a perícia. Por isso a necessidade desse profissional ter a sua competência legal, ter o seu registro correto na ordem da classe qual ele pertence, um advogado na OAB, um engenheiro agrônomo ou outro tipo de engenheiro no CREA e assim por diante, porque esse laudo vai levar ao juiz a possibilidade da condenação ou da absolvição do infrator. É possível haver prescrição no caso de um crime ambiental? Sim, os crimes ambientais, por terem essa natureza, não se diferenciam dos outros. É um princípio democrático, né, no Estado de Direito, como o nosso, de garantia, depois de determinado tempo, a prescrição. O que não prescreve é a reparação do dano, que é dentro de um aspecto civil, ou seja, embora o crime tenha prescrito, há a possibilidade de se demandar a reparação do dano, que é dentro de um sistema do que a gente chama de responsabilidade objetiva. Não tem que se comprovar se houve culpa do infrator. Se houve a prática da conduta e o resultado danoso ao meio ambiente, ainda que ele desconhecesse a proibição da conduta, ele é obrigado a indenizar. E nesse caso de reparação, como é que a Justiça acompanha que isso está sendo feito da forma correta? Geralmente é feito um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, esse plano é apresentado no órgão ambiental, que vai autorizar o início ou vai determinar alguma inclusão de alguma medida que não foi prevista. E o próprio órgão ambiental tem que dizer, olha, foi recuperado como deveria. Na Justiça, nós fazemos esses questionamentos encaminhando correspondências para o órgão ambiental ou nos valemos de um perito judicial ou de uma equipe que fica à disposição do Ministério Público. Carlos, você destacou a importância do perito que ajuda o juiz na hora de tomar uma decisão. Mas a responsabilidade desse mesmo perito também é muito grande, não é? Carolina, é enorme a responsabilidade dos peritos. E nós temos uma preocupação enorme, como professor e como ministrante de um curso de perito, na formação desses profissionais. Porque existe, na Lei dos Crimes Ambientais, foi acrescido o artigo 69A, que inclusive tem a maior penalidade, quando um perito deixa de realizar um laudo verdadeiro, ainda que seja até por falta de conhecimento, ele não pode alegar isso. Ele tem que fazer um laudo, porque o juiz vai se basear neste laudo, como nós já dissemos anteriormente, para a condenação. Nós não podemos errar jamais nesse laudo. E nós temos tido, correndo 20 estados brasileiros, onde nós ministramos o nosso curso, dessa deficiência de profissional. Nós achamos que tinha que regulamentar, o perito ainda não é um profissional, o perito ambiental ainda não é um profissional reconhecido pela legislação brasileira, ele está sendo apenas na esfera dos estados nomeados pelos juízes, entre aqueles que comprovam a sua capacidade técnica. O problema é que existem comarcas que não têm esse profissional com a capacidade técnica e têm sido nomeados profissionais sem os conhecimentos devidos, e este laudo pode, mais uma vez afirmando, levar alguém à cadeia. Na sua opinião, Roberto, o que poderia ser feito para acabar com esse problema? Primeiro, a regulamentação desse tipo do trabalho desse tipo de profissional. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma seção especializada em engenharia legal e meio ambiente,
que foi impulsionada pelo próprio trabalho do MP, porque à época não existia ainda nem delegacia especializada. Foi antes da Lei de Crimes Ambientais. E que faz um trabalho muito compatível, justamente pelo que falou o Carlos, porque há profissionais com formação para atender essa demanda. Agora, deve haver também um código de ética, porque, como ele informou, as decisões são baseadas quase que sempre nesse trabalho técnico. E eu, em exercício na minha atividade, já tive uma oportunidade em que eu percebi que poderia ter havido erro e equívoco num processo criminal. Tratava-se de uma infração ambiental em uma área com restrições, e o acusado dizia que não era aquela sua própria propriedade. Na ocasião, o juiz disse, não adianta só mentir porque as testemunhas já disseram isso. Então, eu pedi uma perícia complementar. O juiz indeferiu. Como o Ministério Público tem o poder de requisição, eu liguei diretamente para o perito e o perito esteve lá e comprovou que aquela localidade não era realmente a do acusado. Então, com base nisso, nós conseguimos uma absolvição de uma pessoa inocente, mas também com base no trabalho de perícia. Então, é de suma importância e a responsabilidade do profissional é fundamental. Tanto é que existe na Lei de Crimes Ambientais esse tipo, e antes mesmo já existia na Lei Penal Comum, que é no Código Penal, no artigo 342, a falsa perícia. Carolina, o perito ambiental, nós achamos que ele tinha que passar por uma prova para se tornar perito, como é feito hoje para aqueles que formam em direito se tornar advogado. Uma prova como se fosse uma OAB para os peritos, porque nós chegamos a afirmar nas aulas que eu ministro que quem condena é o laudo do perito. O juiz apenas sentencia. O perito vai a campo, verificou, certo? Que existe o crime, porque pode existir uma infração, pode existir um dano que não é crime, pode existir as três. Pode existir a infração ambiental, o dano ambiental, que por sua vez também é o crime ambiental. Né? A partir do momento que o perito, com a capacidade técnica e o conhecimento técnico, ele verificou isso, eu costumo afirmar que o laudo é que condenou. O juiz, os magistrados vão apenas sentenciar que tipo de pena vai ser isso. Então, eu acredito que o nosso trabalho é um trabalho de um poder enorme sem reconhecimento desse profissional. E isso acontece, o que o doutor acabou de dizer aí, às vezes alguém inocente está sendo penalizado. E são diversos os casos que ocorrem para o Brasil com isso aí, tá? De condenação, né, de absolvição, e nós temos um cuidado muito especial com as perícias e com os ensinamentos que nós passamos. Roberto, qual é a diferença entre infração, dano e crime ambiental? A infração ambiental, ela é eminentemente administrativa. Significa uma conduta que vai ser autuada e vai ser processada dentro de um órgão administrativo como órgão ambiental, uma multa aplicada, por exemplo. O dano consiste na consequência daquela conduta nefasta ao meio ambiente. Então, os impactos causados vão ser caracterizados como dano, impactos negativos. E o crime ou infração penal é justamente uma conduta prevista na legislação com essa qualidade em que haja já uma pena pré-estipulada, né? E não se pode, por exemplo, pegar um crime praticado antes de uma determinada legislação prever, como é o caso da Lei de Crimes Ambientais, que data de 1998, e se procurar apenar aquela conduta. Tem que se ver as infrações penais que existiam à época da prática da conduta. Então, por isso que a perícia é fundamental ao delimitar o período em que as infrações penais provavelmente aconteceram, para que nós saibamos se podemos ou não aplicar aquela Lei de Crimes Ambientais naquela conduta. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado pela iniciativa do programa e pela pauta. Eu e o meio ambiente agradecemos. Muito obrigada.
E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Do IDP, eu gostaria de agradecer a todos a presença nesse ciclo de debates. O de hoje é extremamente interessante, é um presente, com a participação de 2 professores latino-americanos, 2 professores conhecidos no mundo, na área que atuam, uma área que tem despertado muitos debates, muitas preocupações, que é a mudança tecnológica, como que ela afeta a vida da gente, do mundo, das pessoas, as repercussões sociais e as necessidades, todo o empenho que as instituições jurídicas, educacionais, sociais terão que fazer para adaptar a essas mudanças tecnológicas. O primeiro a falar será o professor César Guzman. O professor César Guzman é advogado, ele é professor da Universidade San Martín de Porres, em Lima, Peru, onde ele sediará a próxima conferência da LACTD, que é a Associação Latino-Americana Ibérica de Direito e Economia, uma associação que cresce muito, tem crescido muito no mundo. E o professor César Guzman é o presidente da comissão que está trazendo a LACTD e outros projetos na área de Direito e Economia. E dentro do Congresso do Peru, um trabalho inovador, que é adequar o Congresso do Peru, analisar os projetos de leis para ver o impacto na sociedade, se também está adequado às mudanças tecnológicas. O professor César Guzman, ele fez o mestrado dele na Espanha, em Madrid, a Universidade Complutense. Ele estudou em Harvard, com Chavel, que é um grande nome na área, e tem atuado nessa área de direito, ensinado, atuado como professor e advogado. Depois eu apresento o professor José Cordeiro, também é uma grande honra tê-lo aqui conosco, é uma pessoa de referência, e hoje eu fiquei muito feliz que nós estivemos no Senado, e eles também participaram de um programa de TV Vida, e o Senado se mostrou bastante aberto, interessado em começar uma cooperação com o Senado do Peru e do Chile, que já tem Comissão do Futuro. E eles serão atores, colaboradores nesse processo. Então, nós já começamos tarde, eu peço desculpas por uma questão logística, mas está ótimo, tranquilo, e estou muito feliz. Passo a palavra ao professor César. Buenas noches con todos. Voy a hablar en español, pero voy a hablar muy despacio para que se me pueda entender. Quiero agradecer muchísimo a la universidad, quiero agradecer muchísimo a Flavia por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy, compartir la mesa. Tengo el privilegio de compartir la mesa con una persona de la excelencia académica de José. Bien,
Yo el día de hoy, como ha podido explicarles un poco Flavia, mi trabajo es el análisis económico del derecho, el Law and Economics. Algo que probablemente para mucha gente todavía no está muy conocido o muy difundido, pero que voy a tratar de explicarles hoy día que puede tener un sentido y una importancia fundamental en los procesos de la innovación tecnológica y el futuro. Un poco para poder engranar este desarrollo teórico que voy a hacer hoy con la presentación brillante que probablemente tendrán a continuación con José. Muy bien. Siguiente. La pregunta que quiero responder el día de hoy es si la innovación puede ser un concepto jurídico. Y voy a contarles primero una experiencia que yo tengo, pues yo enseño un curso que se llama Teoría de los Juegos aplicado al derecho. Y el nombre, si uno dice Teoría de los Juegos aplicado al derecho, probablemente no diga mucho. Y entonces me ha ocurrido, y he tenido circunstancias en que yo he dicho soy profesor de teoría de juegos y creen que enseño fútbol o vóley o alguna de esas cosas. Harsanyi, premio Nobel, decía que él encontraba sus libros en la sección de deportes de las librerías. ¿Por qué? Porque teoría de los juegos probablemente nos sugiere otra cosa. Pero la teoría de los juegos, que es un concepto, es una disciplina de la economía y de la matemática, explica un poco cómo los individuos interactuamos y cuáles son las estrategias que empleamos cada uno de nosotros para maximizar nuestra utilidad. Y evidentemente se construyen distintos modelos, algunos en los cuales los individuos se comportan en forma egoísta y otros modelos en los cuales los individuos cooperan. Pero traigo a colación en este momento esta experiencia porque cuando yo tengo que traducir la teoría de los juegos, que es matemática, para llevarla al plano del derecho, utilizo algunos términos como confianza, como compromiso, como colaboración, como cooperación. Y cuando escuchamos esas palabras, nosotros decimos, bueno, parece más hablar de valores, hablar de cosas absolutamente abstractas, pero sin embargo, tanto la cooperación como la confianza tienen un contenido jurídico. Porque si no hay confianza, por ejemplo, en la estructura de un contrato, las partes tienen incentivos para negociar e incrementar los costos de transacción en la medida que tienen que tomar decisiones y utilizar mecanismos para asegurar el cumplimiento. Y en consecuencia encontramos que eso implica y afecta el normal desarrollo de las relaciones. Entonces, como la confianza, como el compromiso, que a veces no parecen conceptos jurídicos, pero que sí son conceptos con una fuerte carga jurídica, hoy día quiero introducir un nuevo concepto, que es si la innovación es un concepto jurídico. Y claro que sí lo es. Innovar, proyectarse hacia el cambio, tratando de obtener una ventaja competitiva, una utilidad, un desarrollo marginal, evidentemente tiene una implicancia desde el punto de vista legal. Y hoy día voy a tratar de explicar esto y voy a tratar de decir cómo el análisis económico del derecho puede servir fundamentalmente para contribuir al desarrollo de la innovación. Nosotros, los abogados, solemos ser resistentes al cambio. Los abogados y en general la disciplina del derecho es resistente al cambio. Y quienes desarrollan actividades académicas en el derecho también se resisten muchas veces a los cambios.
Y los legisladores, quienes son los que tienen que hacer las normas legales, también son resistentes a innovar. ¿Por qué no son propensos al cambio? ¿Por qué no tratar de resolver y avanzar en los procesos de innovación? Porque esto es una necesidad. Vamos a ver dentro de un momento que, como que lo va a explicar seguramente José con mayor brillantez, la dinámica, cómo se mueve y el desarrollo tecnológico, cómo avanza. Y los sistemas legales no avanzan a esa misma velocidad. Y eso se origina y se plantea por problemas de distinta naturaleza. Uno de ellos es, por ejemplo, el horror a lo desconocido. Ocurre, y los legisladores, y los abogados, y los profesores, y los juristas tradicionales, normalmente no aceptan ciertos cambios. Y cuando dicen no aceptan ciertos cambios, simplemente dicen, esto no se puede hacer. ¿Y por qué esto no se puede hacer? Porque habría que cambiar muchas normas, porque habría que cambiar el pensamiento de la gente, porque sería muy costoso. Pero probablemente nadie se ha puesto a pensar si efectivamente eso que dicen es cierto. Yo recuerdo una experiencia de un amigo común de Flavia y de un amigo mío en Colombia, Francisco Reyes Villamizar, una de las personas, de las mentes más preclaras y brillantes en el derecho societario, en el análisis económico del derecho en materia societaria en Iberoamérica, que fue el autor de una ley de sociedades en Colombia totalmente revolucionaria, que cambió todos los sistemas, es decir, todo era posible, lo que se conocen como las SAS, todo es posible hacer. No hay capital social, no hay número mínimo de accionistas, no se requiere definir el objeto social, no se pueden establecer los órganos de gobierno que uno quiera, se puede salir del mercado, liquidar bajo distintas formas. Cuando cuenta Francisco que cuando recién hizo la ley, buscaban su cabeza, lo querían matar, porque decían, no, esto no se puede, no se puede, no se puede. Y ahora el 98% de las sociedades en Colombia se constituyen como SAS, ¿no? Cuando Francisco fue a Perú, yo lo invité con dos de los principales expositores en materia de sociedades. Y cuando le pregunté qué le pareció este proyecto, me dijo, sí, muy bueno, pero esto no se puede hacer en el Perú. Y eso ocurre porque siempre hay una resistencia a cambiar. A cambiar porque no medimos los efectos que pueden tener las normas cuando sí se puede hacer. Y existen herramientas para hacerlo, y el análisis económico es una de ellas. Lo segundo que también restringe la innovación tiene que hacer con los costos de transacción. Ponerse de acuerdo tiene un costo. Ponerse de acuerdo tiene un costo primero para decidir quiénes son los que nos tenemos que poner de acuerdo. También negociar cómo nos vamos a poner de acuerdo. Y segundo, y en último lugar, y no por eso menos importante, saber cómo vamos a asegurar que lo que adoptemos como acuerdo se va a cumplir. Y entonces en alguna de estas tres etapas probablemente es donde tengamos un mayor costo. Y a veces esos costos hagan que la gente prefiera no llegar a determinados acuerdos por estos costos significativos. Cuando desde el Estado y desde las políticas públicas, como veremos más adelante, es posible reducir estos costos de transacción. Otro tema que en algunos casos con mayor nitidez que en otras se da, pero que no voy a abordar en detalle porque no conozco el caso brasileño, es la ausencia de voluntad política. ¿Y por qué no hay voluntad política para innovar jurídicamente? Porque esto a veces puede tener un costo político. Entonces, entre tomar una decisión de corto plazo, cuyos resultados son visibles inmediatamente, y tomar una decisión de largo plazo,
probablemente más eficiente, pero con menos resultados visibles, el político probablemente escogerá lo primero. El public choice explica muy bien este tipo de escenarios, todo el desarrollo teórico de public choice. Pero es cierto, conversábamos hoy día, cuando estuvimos en la televisión, José y yo, que muchos de los problemas sociales tienen que hacer con la educación. Sin embargo, los resultados en materia educativa no son visibles en el corto plazo. ¿Por qué? Porque uno no, por ejemplo, indicadores muy básicos, por ejemplo, que en mi país hoy día se discuten, los indicadores de comprensión de lectura, por ejemplo, indicadores de habilidad matemática. ¿Cuán importantes son? Sin embargo, ¿hay algún político que quiera salir a un debate político y decir, yo logré bajar 5 puntos el déficit en comprensión de lectura? Probablemente preferirá decir, yo construí este edificio o he hecho esta carretera. Entonces, los resultados visibles no son precisamente aquellos que son más innovadores, porque la innovación es un proceso continuo, es un proceso dinámico, permanente, y cuyas conclusiones probablemente en el corto plazo pueden ser algo limitadas, pero cuya producción puede ser sin precedentes. Finalmente, las resistencias académicas. Es curioso, pero existen muchos académicos que se resisten al cambio. Y esto es a veces hasta irresponsable, porque los académicos que se resisten al cambio son los que no tienen capacidad para el cambio, los que no tienen posibilidad de adaptarse a los cambios. Y en consecuencia ven que si hay un cambio, ellos saldrán del rol protagónico académico, porque habrán otros que lo van a sustituir. Y ser profesor es una gran responsabilidad. Y un profesor no puede limitar la visión de sus alumnos para buscar o para mantener un protagonismo. Estos problemas a veces afectan el desarrollo del derecho en el ámbito de la innovación. Ahora bien, existen ciertas cosas, sin embargo, que nos obligan, que nos condicionan, que nos proyectan hacia la innovación. Uno, que no voy a abundar demasiado y que tiene que ser con un fenómeno actual, que es la globalización, ¿no? La globalización y esta universalización de las relaciones que exige que ahora todos estemos sincronizados, sintonizados, si no quedamos fuera. Hay algunos temas de los cuales su naturaleza es estrictamente inherente, por naturaleza globalizada, exige que esto sí haya avanzado desde un principio. Por ejemplo, los temas en materia ambiental, los temas en materia de tecnología y de información. Aquí hemos visto que para incorporarse a la globalización han tenido que haber procesos de innovación. Pero la pregunta es, ¿el derecho ha servido también para esto? ¿El derecho está funcionando en esta misma velocidad? Probablemente en nuestros países latinoamericanos eso no ha ocurrido. Un segundo condicionante de la innovación es la información. Obtener información y disponer de información hoy día es público y lo tenemos en Internet. Eso es bueno, pero también genera y condiciona ciertas cosas. Condiciona aspectos relativos al manejo de la información, al suministro de la información, a la reserva de cierta información, a la protección de cierta información, que requiere necesariamente de instrumentos eficaces. Porque producir información implica un costo, incentivar el desarrollo de la información implica políticas públicas que así lo hagan, y si no tenemos un marco normativo que así lo permita, probablemente esta información no va a caminar de la mano con el desarrollo tecnológico y con el incremento de bienestar, que es hacia donde debería apuntar este bienestar.
Otro tema tiene que hacer y que condiciona la innovación es la integración de los negocios. Hoy día estamos con mercados unidos, estamos con mercados integrados, y esto exige también que tengamos que estandarizar, que ampliar, que desarrollar nuevas ideas de negocios desde el punto de vista jurídico. Todavía hay, sin embargo, gentes que piensan que tenemos que quedarnos en las ideas de la tipicidad de los contratos como fórmulas, como casilleros dentro de los cuales tenemos que someter todas nuestras relaciones jurídicas dentro de los contratos que tenemos disponibles. Yo enseño en la sección de posgrado un curso que se llama Contratos Atípicos y Estructuración Financiera, que eso es a lo que yo me dedico en mi actividad profesional, no académica. Y yo le digo a mis alumnos que hacer un contrato es que los abogados somos un poco artistas, el contrato finalmente es una creación originaria. ¿Por qué? Porque hay que crear una estructura para cada negocio. No hay dos negocios iguales. Probablemente si compro un periódico o si compro una botella de agua, probablemente el contrato es el mismo, es una compraventa simple. Sin embargo, los tiempos y las exigencias de todo lo que es la tecnología moderna, los negocios que surgen alrededor de estas tecnologías, exigen que tengamos que crear negocios o con estructuras ad hoc para cada emprendimiento. Entonces los abogados tenemos que tener herramientas para poder crear un tipo contractual para cada figura de negocios. Entonces esto es una labor de creación pura, que necesita que seamos audaces para poder entender primero el fenómeno innovador y darle una representación desde el derecho. Y finalmente el cambio tecnológico del que hablará José y que efectivamente hoy día lo escuchaba en otras intervenciones que ha tenido y también me quedé sorprendido del avance y de lo que se nos viene y de las exigencias que el derecho va a tener ahora a partir de todos estos cambios tecnológicos que uno decía, bueno, lo veía en las películas futuristas, pero por lo que me contaba él, esto es de mañana. Esto es actual, esto no es simplemente una situación que decimos la vamos a vivir en algún momento, sino que ya está en nuestras manos y tenemos que saberla abordar también desde el punto de vista legal. Y finalmente, también el cambio en los hábitos y en las preferencias de los individuos. Yo tengo 2 hijas, niñas, y mis hijas probablemente tienen hábitos tecnológicos como muchos jóvenes, que no son los mismos que yo tenía, que los juegos que yo jugaba de niño, no son los mismos que juegan mis hijas. Cuando yo comento yo tengo 43 años, pero cuando comento con mis alumnos, que tienen probablemente 20, 21, 19 años, les cuento lo que yo hacía a su edad, parece que les estoy contando algo de la prehistoria. Y ha pasado apenas 20 años. Pero yo les cuento lo que yo jugaba y me miran como, cuando les quise explicar cómo funcionaba la tarjeta de crédito. Y decía que tenían que ver en un librito, tenían que ver si el número, ¿no? Y verificar el número, y después si no llamar por teléfono para hacer la operación. Decía, esto no puede ser. O sea, ¿de qué está hablando? Y yo le decía, es de la prehistoria de hace 20 años. Probablemente dentro de unos años hablaremos de la prehistoria del año pasado, al tiempo, en la forma y en la velocidad en la que hoy día se dan los cambios. ¿Y el derecho puede estar ajeno a eso? ¿Cómo el derecho ha tenido que cambiar de las operaciones manuales que se hacían, de los procesos tecnológicos, de los procesos manuales, por ejemplo, de pago, a los procesos actuales de pago a través de los mecanismos electrónicos? ¿Cómo opera la declaración de voluntad? Por ejemplo, que antes tenía que estar honrada a través de la firma, y hoy tenemos todo un desarrollo de la firma electrónica, por ejemplo, para manejar eso. Y probablemente esto nos va a exigir nuevos cambios cuando tengamos otros mecanismos, por ejemplo, para validar la información o para validar
la declaración de voluntad, que es el eje central respecto de lo cual gira el derecho y giran los contratos. Entonces aquí viene el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es una disciplina que probablemente cuyos primeros antecedentes los podemos encontrar en el siglo XVIII, con algunos trabajos en derecho penal, ¿no? Que hemos de Cesare Beccaria, habíamos encontrado algunos trabajos de Bentham, pero sin embargo la explosión del análisis económico del derecho del Law and Economics la encontramos recién en los últimos 50 años, a propósito de Ronald Coase y su artículo famoso The Problems of Social Cost, en el cual ya entramos a discutir los temas de los costos de transacción y desarrollamos después con otros brillantes juristas como Posner, como Guido Calabresi, Becker y algunos otros, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es una herramienta muy valiosa que podemos aplicarla al derecho. No pretendemos decir que el análisis económico es la verdad revelada, no, pero sí es un punto de vista y es una forma adicional de ver las cosas, que puede permitir relaciones más eficientes. ¿Y qué duda cabe que en materia de innovación tecnológica el análisis económico juega un papel central? ¿Por qué? Porque las herramientas que utiliza el análisis económico, es decir, utilizar y analizar los fenómenos jurídicos como si fueran económicos, es decir, con las herramientas del análisis económico, nos permite, en algunos casos, predecir ciertas conductas, y en algunos casos, y en otros casos, valorar los efectos inmediatos que pueden tener ciertas normas. En materia legislativa esto es fundamental. En mi país, por ejemplo, hay una costumbre. En mi país, cuando algo no va mal, cuando algo va mal, prohibir. Lo más fácil es prohibir. Prohibir, prohibir, prohibir. Si queremos que algo no pase, prohibir. Prohibir. Y cuando tenemos problemas de delitos, de delincuencia, la solución también es mayores penas. Entonces, mañana hay mucho robo de carteras, 30 años para los que roben carteras. Mañana hay más secuestros, cadena perpetua para los secuestradores. Mañana hay violación, cadena perpetua. Mañana hay corrupción, cadena perpetua. Entonces, el único mecanismo es subir las penas y prohibir. Y esto, políticamente, puede tener un efecto. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿usted está bien que a los violadores le pongan pena de muerte? Todos dirán sí. ¿Usted está bien que prohíban esto? Sí. ¿Usted está de acuerdo con que le metan a la cárcel, lo maten, lo crucifiquen y lo corten al que le robó su cartera? Sí. ¿No? Pero ¿hemos analizado los efectos de esas normas? ¿Hemos analizado la distorsión que genera esas normas? Eso es innovar. Porque si nosotros no evaluamos esos efectos, lo que hacemos es, lejos de avanzar, los efectos ocultos finalmente van a salir y van a trascender. Y lejos de avanzar, vamos a retroceder. Y esto solamente se puede evaluar de dos formas. O partimos de analizar previamente cuáles son los incentivos que tienen los individuos para comportarse de una u otra forma, pero ese análisis no es muy completo, no es absoluto, porque dependerá de cuáles son las variables que utilizamos para sacar ciertas conclusiones, y que es la crítica que le hacen al análisis económico. Dicen, ustedes parten de la idea que los individuos son racionales. Señor, los individuos no son racionales, así que su análisis y su modelo no sirven. Y yo les respondo siempre, ¿y acaso yo no lo sé? Yo claro que sé que los individuos no son racionales, pero si nosotros simplificamos un modelo, es evidente que a partir de una simplificación podemos obtener ciertas reglas generales que pueden tener validez para la construcción de ciertos modelos. Es probable que yo no pueda predecir la conducta de ninguno de los que están sentados en este auditorio, pero si hacemos una agregación de conductas, podríamos obtener ciertos resultados probablemente valiosos para poder implementar ciertas políticas. Pero entonces diríamos, esto no es suficiente. Ok,
pero complementemos este trabajo con un segundo trabajo, con un segundo enfoque. Y el segundo enfoque consiste ¿en qué? En darle seguimiento, en verificar si efectivamente lo que queríamos lo logramos. Es decir, monitorear nuestras normas, nuestros procesos legales. Y el poder estar en capacidad de poder corregir. Esto solamente se puede hacer a través de un trabajo empírico, a través de información que tenemos que lograr. Y esto lamentablemente no se hace o se hace muy poco. Si yo quiero innovar, yo tengo primero que estudiar si efectivamente este cambio es coherente con el cambio tecnológico, pero también tengo que hacer un seguimiento para saber si es que este cambio ha ido perfectamente ensamblado o sincronizado con lo que ha sido el cambio tecnológico. Si esto no lo logramos hacer, probablemente el efecto que logremos sea el efecto contrario. Ahora bien, evidentemente que para que esto exista y para que podamos innovar utilizando las herramientas del análisis económico, se requieren algunas cosas, o deberíamos propiciar algunas cosas. Una muy importante es la existencia de titularidades, es decir, la existencia de derechos de propiedad bien definidos. En un mundo sin derechos de propiedad, no hay espacio para la creación. Y esto es categórico. En un mundo donde no hay derechos de propiedad, donde no hay titularidades, no es posible la innovación. ¿Por qué? Porque no tenemos incentivos para crear. Entonces, las creaciones requieren de definiciones para que los individuos puedan internalizar, las sociedades puedan incorporar ese conocimiento y atribuirles un valor. Conversábamos hoy día a propósito de las entrevistas que nos hicieron, de la importancia que tiene que desde el gobierno, desde las políticas de gobierno se incentive la creación y el desarrollo tecnológico. Pero evidentemente esto va de la mano ¿con qué? Con incentivar a la gente para que investigue, para que vaya creando y para que la creación permita justamente eso. Y probablemente esa es una de las limitaciones o las deficiencias que todavía los países latinoamericanos tienen. Lo segundo es la libertad para poder contratar. Cada día, como se los explicaba, surgen nuevas formas contractuales. ¿Alguien podía hablar hace 100 años de los contratos de joint venture? ¿Se podía hablar de contratos de know-how hace 100 años? ¿Podríamos hablar de estructuras complejas? ¿Podríamos hablar de estructuras financieras, underwritings y algunas figuras de ese tipo? No. Sin embargo, hoy día tenemos nuevos productos, nuevos desarrollos, nuevas exigencias. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que importar ciertas estructuras contractuales para poderlas adoptar a nuevas exigencias. Yo insisto, todos los días, prácticamente todos los días de mi actividad profesional, tengo que crear derecho. Y la creación jurídica solamente es posible si tenemos libertad para definir contratos. ¿Por qué? Porque definiendo contratos, las partes son quienes tienen la mejor información para lograr acuerdos eficientes. Y otra cosa más, cuando las partes son capaces de definir los términos del contrato con la mayor libertad, y obviamente dentro de un marco general de orden público, es evidente esto, las partes tienen incentivos para su cumplimiento. Lo que yo llamo la legitimación para cumplir los contratos. Los contratos impuestos, preimpuestos, en los cuales hay una interferencia o una limitación desde el Estado para poder limitar o restringir que la libertad contractual se pueda desarrollar en toda su expresión, son contratos probablemente que tienden a su inestabilidad en el tiempo. Y esto tiene mucho que hacer contra la tecnología, porque me ha tocado más de una vez tener que crear un contrato para un determinado modelo de negocio que no existía en mi país. Entonces surgen nuevos modelos de negocios, surge un desarrollo tecnológico nuevo, una creación innovadora, y uno dice, ¿y cómo se protege esto legalmente?
y tenemos que darle una construcción y un contenido jurídico. Todo esto permite finalmente que los costos de transacción bajen. ¿Bajan por qué? Porque evidentemente son estructuras en las cuales, en la medida que las partes han sido las que han participado en su proceso de formación, las partes tienen mayores incentivos para su cumplimiento. Esta palabrita tiene tantos significados en el análisis económico, que es la palabra enforcement, y que se puede aplicar para tantos conceptos porque tiene tanto contenido y no tiene una traducción probablemente expresa en el portugués o en el español, ¿no? Pero que hace referencia a cuánto Estado, cuánto cumplimiento forzoso, cuánta exigibilidad necesitamos a veces nosotros para blindar nuestros contratos. Si las partes han celebrado los mejores términos para un contrato, ambas partes van a tener incentivos para poderlo cumplir. Y a veces el derecho atenta contra esa posibilidad. Yo les comento un caso que, por ejemplo, existe en la legislación en mi país. En mi país dice que los contratos de arrendamiento solamente se pueden celebrar hasta 10 años. Y la pregunta es, ¿y si yo quiero alquilar un inmueble por 11? La respuesta es, no se puede. Porque la ley me dice que puede ser hasta 10. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué 10 y no 11? La respuesta es, porque el código dice 10 y no dice 11. Pero no hay ninguna razón para que un contrato tenga una duración máxima de 10 años y no de 11. Entonces, a mí me ocurrió un caso de una persona que quería hacer una inversión en Perú, una inversión extranjera, y quería tener estabilidad para hacer la inversión, y era una inversión de 12 años, y quería alquilarlo por 12 años. Y yo le tuve que decir, no se puede. Y me dijo, ¿por qué? Porque el código dice que solo se pueden celebrar contratos por 10 años. Y se fue. Y no desarrolló la tecnología que iba a venir a desarrollar. ¿Por qué? Porque eso variaba, afectaba seriamente la predictibilidad y la estabilidad de su negocio en el tiempo. Porque ¿qué pasaba si el año 10 él tenía que renovar el contrato o hacer un nuevo contrato por 2 años? Probablemente, y de acuerdo a cómo le haya ido en el negocio, probablemente le podían haber dicho que ahora la renta le costaba 10 veces más, y había tenido que mudarse o plantear una estrategia distinta para este tema. Miren, cosas tan simples como pueden afectar la innovación. Simplemente la ausencia de la elasticidad de los contratos para adaptarse a los cambios tecnológicos. Y esto ocurre en todos los escenarios. He querido hacer un ejemplo muy básico, pero esto funciona en todos los negocios, en los contratos asociativos, en los joint ventures, en las asociaciones en participación, en los consorcios. Y entonces viene la pregunta que siempre me hacen los clientes y mis alumnos. Doctor, ¿y se puede hacer esto? ¿Y se puede hacer el otro? ¿Y se puede hacer esto? La pregunta debería ser, ¿qué no se puede? Estar pensando solamente en aquellas cosas que no se podrían hacer. Pero la regla debería ser que podríamos hacer todo, salvo una u otra cosa. Pero la regla en nuestro país todavía funciona a la inversa. Porque decimos, ¿y se puede hacer esto? ¿Y se puede hacer el otro? Entonces, la innovación exige libertad, flexibilidad, pero también saber que tenemos que tener un mecanismo para protegernos contra el oportunismo. No significa solamente dejar abierta la posibilidad de que todos podamos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, sino que también esto tiene que tener algunos mecanismos desde el ámbito del sistema de responsabilidad justamente para controlar el oportunismo y para evitar que ciertas conductas vayan a afectar esto. Esto en el Perú se ha discutido ahora mucho en un tema que también tiene que hacer muchísimo con la tecnología, y es todo lo que es la codificación y la protección al consumidor. En toda la legislación hoy en el Perú, hace un año, tenemos un nuevo código de protección al consumidor. Y los legisladores han hecho un código de protección al consumidor que en todo, absolutamente en todo, protegen al consumidor y castigan al proveedor. Entonces, los proveedores están obligados a dar toda la información. No se establece qué tipo de consumidor queremos. Entonces,
Podemos tener consumidores desinformados, informados, que leen contratos, que firman y no leen contratos, que compran y mañana se arrepienten, en fin. Toda la culpa siempre, toda la carga es para el proveedor. La pregunta es, quien mañana tiene una creación tecnológica y quiere arriesgar, ¿puede estar tranquilo con un sistema en el cual se le está trasladando todo este costo? Porque ese costo no lo asume el proveedor. En algún momento lo va a tener que transferir a través del sistema de precios a los consumidores. Y el problema que ocurre es que yo, que soy o que pretendo ser un buen consumidor, pero buen consumidor porque leo lo que firmo, porque me informo antes de realizar una operación, estoy subvencionando al mal consumidor. Entonces, si le preguntan a la gente, probablemente, si está bien con que el consumidor esté protegido en todas las circunstancias y bajo todas las circunstancias ciegamente, la respuesta va a ser sí. Y las asociaciones de consumidores probablemente estén muy felices con ese cambio. Sin embargo, no sabemos, no miden cuál es el daño que se genera con una legislación en la cual ni siquiera se establece un estándar de qué consumidor quisiéramos tener. Porque la información, insisto, y la información y la tecnología, todo implica un costo. Y si nosotros todo este concepto de informar y de adaptarse a los cambios se lo vamos a trasladar a los proveedores, probablemente eso puede ser una traba, una limitación para implementar justamente esto. Finalmente quiero simplemente hacer referencia a tres ejemplos que pueden de alguna manera, que los he adelantado un poco, pero que quiero referirlos brevemente. Uno tiene que hacer con la innovación en los proyectos, en la formulación de las leyes. Como les dije, en el Perú y en Latinoamérica, probablemente los legisladores legislan, como dicen en Brasil, para la torcida, es decir, para la hinchada, es decir, para el público. Entonces, ¿cuáles son las preferencias del público? ¿Legislar así, asá? Bueno, vamos a legislar en un determinado sentido. Y dejamos de lado a veces los temas que pueden ser más complicados, pero que pueden significar el gran salto para incorporar la nueva tecnología, por todas las razones que ya he explicado. Bueno, en el reglamento del Congreso de la República del Perú hay una norma, un requisito que dice: todos los proyectos de ley, todas las iniciativas legislativas tienen que traer un análisis costo-beneficio de la ley. Entonces los legisladores traen su proyecto y traen análisis costo-beneficio. Este proyecto no tiene costos. Este proyecto traerá muchos beneficios. Punto. Se cumplió con el requisito. Yo hice una estadística y de 530 iniciativas legislativas que se hicieron en el 2009, solo 13 de 539. De 539 proyectos de ley, solo 13 tenían un análisis económico, un análisis costo-beneficio decente. ¿Cómo puedo integrar tecnología? ¿Cómo puedo asimilar e insertar una determinada ley dentro de una proyección de futuro si no analizo cuáles son los efectos que puede tener esta norma y los costos que puede tener? ¿No? Entonces, insisto, hay un trabajo que estamos haciendo pausadamente en el Perú. Ahora, a mi retorno, comenzamos a emprender un trabajo ya de entrenamiento. Ya lo hicimos hace poco, hace un par de años, hicimos una primera aproximación a este tema. Pero aquí el análisis económico del derecho juega un papel central, porque el análisis costo-beneficio es un instrumento legal y económico. Es un documento que usa la economía, usa la econometría, ¿no? Hace un análisis multidisciplinario, porque a veces requerimos del auxilio de la sociología, de la antropología, de la tecnología y de todas las disciplinas para identificar claramente cuál va a ser el impacto de un cambio normativo. Si no tenemos esto, tenemos que incorporar dentro de nuestro proceso de formulación de normas legales a todo nivel, como dirían acá, a nivel federal,
a nivel estadual, y en el caso nuestro a nivel regional y a nivel nacional, los procesos de análisis costo-beneficio. Lo segundo, la innovación en la estructura de negocios. Creer que efectivamente podemos hacer más de lo que dicen las leyes. Podemos hacer más de los esquemas clásicos de contratos. Para mí, hacer un contrato cuando vienen nuevas tecnologías, cuando vienen nuevos modelos de negocios, nuevos servicios, es todo un desafío. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que dejar de lado todo lo que tenemos escrito en los códigos y tenemos que comenzar a construir. Por eso digo que los sistemas, y hacia eso debería apuntar la legislación, por ejemplo, en materia contractual, simplemente a las normas generales. La tipicidad funciona muy bien como mecanismo de reducción de costos de transacción en aquellas formas típicas que se replican sistemáticamente, pero hay un gran universo de operaciones y de contratos en los cuales la creación es el eje central. Necesitamos abogados creativos, abogados que sepan todos los insumos. Yo siempre, ahora que está de moda en el Perú la cocina peruana en el mundo, a los cocineros no les enseñan recetas de cocina. A los cocineros les enseñan técnicas. A los cocineros no les enseñan a hacer un buen ceviche, que es nuestro plato más conocido. No, les enseñan técnicas, a cortar, a cocinar, a freír, ¿no? Y entonces un buen cocinero es aquel que le den 4 ingredientes y con 4 ingredientes sea capaz de hacer una gran obra. Los abogados tenemos que llegar a eso, a estar en capacidad que con nuestras herramientas, estar en capacidad de poder hacer una gran ley, hacer un gran contrato. Y esto supone conocimiento, formación, educación, mente abierta y el auxilio de otras herramientas. Y finalmente, con esto termino, la innovación en materia de consumo. Tenemos que enseñar también a que las relaciones de consumo, y esto es un tema que finalmente nos lleva a lo que fue el eje del libro de José, a la educación. El derecho y el sistema jurídico y las herramientas del derecho nos deberían también residualmente y subsidiariamente a cumplir ese rol. Desde el sistema legal, desde la estructuración de los contratos, de la generación y de la definición de titularidades, a entender también que esto va de la mano a procesos. ¿Para qué? Para que la gente reduzca costos a través de ¿qué? A través de la generación de estructuras de confianza. Hay un libro, Trust, de Francis Fukuyama. Recuerdo cuando estuvo en Perú, que hizo una encuesta, ¿no? Hizo una encuesta y les dio un pequeño papel a los asistentes y le hacía unas preguntas muy simples. Decía, ¿tú confías en tu papá? ¿Tú confías en tu mamá? ¿Tú confías en tu hermana? ¿Confías en tu amigo? ¿Confías en el compañero que está sentado al costado? ¿Confías en tu socio? Y la respuesta era no. Los resultados eran sorprendentes. Y en realidad ese es el costo de la desconfianza. En el Perú inclusive la gente lo atribuye como una virtud. Yo soy desconfiado. Entonces qué bien, soy desconfiado. Entonces parecería que el sentido común nos llama a ser racionalmente desconfiados. Pero eso es una regla perversa que nos ha conducido todo un contexto. Y eso es una de quizás en las reglas en las que tenemos que comenzar a ser innovadores. A comenzar a generar las estructuras de confianza. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es de corto plazo? No es de corto plazo. Pero si no empezamos a hacerlo, probablemente nunca lo vamos a hacer. Y nosotros no tenemos idea de cuánto es el costo de la desconfianza, ¿no? Que los documentos tienen que firmarse, que los contratos tienen que ser por escrito, que la palabra empeñada, la palabra no tiene valor si no está en un documento, que el documento tiene que estar notarizado o fidelizado por alguien para que tenga valor. Esto costo, esto afecta el bienestar. Y si queremos nosotros insertarnos y ser innovadores, deberíamos que comenzar por innovar nosotros mismos. Y en el derecho tiene un compromiso muy grande, sobre lo cual yo los invito a reflexionar. Muchas gracias.
Graças, professor César. Muito obrigada pela maravilhosa apresentação. Realmente muito oportuna. Fico com pena, graças a Deus, que a gente está gravando para poder multiplicar, aproveitar a tecnologia. É incrível ver, mas eu sempre escutei meu pai, que é numa área de tecnologia, mesmo na época dos dinossauros, né, dizer que a única forma, o único fator de desenvolvimento no longo prazo é a tecnologia. Não existe outro fator. A vida da gente está melhor hoje pela tecnologia. E as mudanças, as inovações, dentro da área do direito especificamente, que isso aqui é uma grande escola de direito, os operadores do direito em todas as áreas, legislador, magistrado, advogado, todos os outros, vão ter que mudar, trazer essa tecnologia para diferentes formas de atuar, para todo o método que usa para atuar, o computador, a ciência, tudo, e o objeto que vai mudar com a tecnologia. E é incrível que no final das contas, a gente pensa em tecnologia, pensa em guerra nas estrelas, na verdade volta para valores básicos como confiança, valores éticos e aquela velha história, educação, cooperação, que são valores lá atrás do dinossauro. Quanto mais a gente evolui, mais a gente se respalda, né, se baseia, depende, se constrói em cima de valores antigos. Então, muito obrigada, eu gostei demais. E agora eu passo a palavra para o professor José Cordeiro, que é engenheiro, é economista, ele estudou no MIT, extremamente famoso, uma universidade de referência, top do mundo, entre as 10 melhores. É um professor que eu até falo, é venezuelano, mas não é, porque ele é internacional. Ele é professor referência e também consultor do Millennium, da Singularity, né? E é uma honra tê-lo também conosco, e eu entendo que a palestra dele vai complementar em muito a palestra do professor César Guzman. Passo agora a palavra. E ele tem uma sobrinha brasileira, tá? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu compreendo português perfeitamente, porque eu tenho uma sobrinha que mora em São Paulo, que fala só português, mas eu não falo bem. Eu espero que vocês vão compreender o meu portunhol. Ok? Como a professora Flávia falou antes, eu trabalho como Projeto Millennium, que começou como a parte futurista das Nações Unidas, como o professor Heitor Gorulino de Souza, quando ele era presidente, rector da Universidade das Nações Unidas em Tóquio. Eu sou também professor da Universidade da Singularidade em Silicon Valley, no campus da NASA. Nós temos aqui estudante que estuvo este verano, a Giancarlo Viterbo. Ele é de São Paulo, mas ele está aqui agora uns dias, ele estuvo este verano lá. Então, vocês podem falar com ele se quer saber mais. Eu morei 3 anos no Japão, justo antes do acidente nuclear. Ok. Na quarta-feira, eu vou estar com os amigos da Universidade Nacional de Brasília. Eu vou falar mais extenso, porque esta é uma palestra de 10 horas. Mas a Flávia me dijo que nós temos só 3 horas. Não é verdade. Mas
sí é verdade que na quarta-feira, às 10 horas, no auditório Darcy Ribeiro, eu sou um grande admirador de Darcy Ribeiro. Eu cito muito Darcy Ribeiro em meu livro O Desafio Latino-Americano. Bom, nós vamos estar lá falando um pouco mais do futuro com mais tempo. Como falei antes, eu sou diretor pela Venezuela do Millennium Project. Nós fazemos estudos do futuro. Publicamos agora o último relatório, o Estado do Futuro, ano 2011, onde nós temos trabalho sobre cenários possíveis para a América Latina no ano 2030. Muito interessante, se vocês querem saber. Mas, como eu falei antes, eu sou venezuelano, então eu estuve de ano sabático, mas os venezuelanos falamos de ano chavático, pelo Hugo Chávez, ¿no? Eu compreendo um pouco japonês, mas eu não falo também não japonês. Mas eu quero falar do futuro. No mês de fevereiro, a revista Time esta é a portada do mês da segunda semana de fevereiro, o ano 2045, The Year Man Becomes Immortal. As coisas que vêm são verdadeiramente incríveis. O conceito da singularidade está volviendo-se conhecimento público. Agora, eu pergunto, quem aqui sabem que é a singularidade? O estudante da singularidade. Os outros? Ninguém? A professora Flávia. É amigo Marcondes do Ministério de Ciência e Tecnologia. É Marcos também. Ok. Eu vou falar um pouquinho então. Porque a Universidade da Singularidade foi fundada pela NASA e pela Google no ano 2009, em Califórnia, no campus da NASA, que está perto de São Francisco. Eu comecei a dar aulas no ano que começou, o ano 2009. Eu sou professor da área energética, mas eu gosto de todas as outras aulas de Medicine, Neuroscience, Human Enhancement, Artificial Intelligence and Robotics, etc., etc. O conceito da singularidade foi desenvolvido pelo engenheiro da MIT, Ray Kurzweil, que publicou esse livro no ano 2005, que foi o livro mais vendido de ciência e tecnologia a nível mundial. A singularidade está perto. Vocês não têm que comprar o livro, vayan a la página web, es mais barato, está más corto. Ese libro está recomendado pelo Bill Gates. Aquí todos conocen Bill Gates como o melhor livro do mundo. Mas isso não é certo, porque o melhor livro do mundo é o Estado do Futuro, do Millennium Project. Mas Bill Gates não ha leído este livro ainda. Então, que quer dizer a singularidade? Este é um conceito para medir o cambio tecnológico acelerado. Há cientistas que acham que as computadoras estão volviendo-se cada vez mais e mais inteligentes. Eles contam os números de transistores e comparam com os números de neuronas do cérebro. Aqui vocês podem ver a lei de Moore. Gordon Moore, foi cofundador de Intel. Todos conhecem Intel, que fazem os chips. Gordon Moore, no ano 1965, falou de que as computadoras dobravam seu poder cada 2 anos. O preço baixava a la mitad. Ele viu que nos anos 90, que estava errado. Não era cada 2 anos, mas cada ano e meio. Mais rápido ainda.
Eu vou demonstrar isso aqui porque hay jóvenes aqui que não conhecem isto. As primeiras memórias para computadoras